bem-vindos ao Teia Secreta, o podcast onde a gente conversa sobre tudo que rola nesse mundo insano, cheio de heróis. Eu sou a Lara, direto aqui do Queens, e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais incríveis e interessantes, na minha opinião, sobre o maior herói do Queens, na minha opinião, mas eu acredito que seja a opinião popular, que é o Homem-Aranha e a sua identidade secreta. Eu não vou ser uma dessas pessoas que vai tentar pegar pistas e descobrir quem é o Homem-Aranha, porque eu acredito que a identidade secreta dele é muito importante, vocês vão entender o porquê nesse episódio do podcast. Mas eu vou dar algumas teorias interessantes sobre o porquê dele esconder. Não, mas sério, gente, quem é esse cara? Como ele consegue manter tudo isso em segredo? E por que é tão importante assim ele continuar mascarado? A gente vai debater tudo isso porque se tem uma coisa que eu sei é que descobrir quem é o Homem-Aranha deve ser uma das maiores curiosidades do povo de Nova York. Ok, vamos começar pelo básico. Todo mundo já viu o Homem-Aranha pulando de prédio em prédio, escalando paredes, fazendo tudo isso que ele faz. Mas quem é ele de verdade? Essa é a grande pergunta. O que a gente sabe é que ele apareceu por volta de 2 anos atrás, bem aqui no Queens, e desde então tá salvando a cidade de bandidos, cientistas malucos e até uns caras que parecem ter saído de um filme de terror. Só que até agora ninguém conseguiu descobrir quem ele é. Nem o Clarim Diário, e olha que o Jameson praticamente vive pra isso. Vamos ser sérios, eu não sei nem como o Homem-Aranha aguenta tanto ódio destilado a ele, porque eu mesma não aguentaria. Mas voltando ao assunto. Agora tem muita gente que acredita que o Homem-Aranha esconde a identidade porque, na verdade, ele é um fora da lei, um criminoso. Mas pensa comigo, ele aparece, derrota o vilão e depois some antes mesmo da polícia chegar. Já vi gente dizendo que ele pode ter um passado meio sombrio, tipo ser um ladrão que decidiu virar herói, mas muita gente pode falar que pode até explicar porque ele nunca aparece na mídia ou dá entrevistas. Diferente de outros heróis como o Capitão América ou o Homem de Ferro, que todo mundo sabe a identidade secreta deles. Que não é secreta, porque, né, é aberta ao público. Mas seja qual for o motivo, o que dá pra perceber é que ele não confia em ninguém, nem mesmo em outros heróis. Talvez ele ache que se revelasse quem é, o público nunca iria, sei lá, aceitar ele, ou algo do tipo, compreender as razões por ele fazer o que faz. Ou, quem sabe, ele já fez algo no passado que prefere manter enterrado. Porque, vamos falar a verdade, aqui na internet a gente descobre tudo que a gente quiser. E se ele tiver realmente um grande segredo, como muita gente teoriza, ele não vai querer que as pessoas saibam, né? Porque você não iria querer, por exemplo, que um assassino, não estou falando que ele é um assassino, é só um exemplo bem, né? Um assassino salvasse sua criança ou o gato da sua criança, né? Você não ia querer. Como eu falei no vídeo, as teorias não são realmente muito fulano de tal. Porque eu acho que a gente não precisa descobrir. São mais, tipo, o que ele pode ser fora, vida privada. Que é o que é realmente divertido saber, eu acho. Eu prefiro muito mais fanficar sobre quem é do que realmente descobrir. Mas se você mora em Nova York, com certeza já ouviu, ou até mesmo criou algumas teorias sobre o Aranha. Esse cara tá sempre no lugar certo, na hora certa, salvando o dia, mas ninguém nunca viu ele de perto. Quer dizer, sem máscara. Isso só deixa tudo ainda mais misterioso. Primeiro tem a teoria de que ele pode ser um estagiário dos Vingadores. Faz sentido, né? Ele apareceu na mesma época em que os Vingadores começaram a atuar mais publicamente, e aquelas teias que ele usa, sei lá, gente, elas parecem avançadas demais para serem feitas por qualquer pessoa. Porque eu já fui salva pelo Homem-Aranha. E tanto que é por isso que eu decidi criar esse podcast, porque ele virou o ídolo da minha vida. Mas quando eu vi as teias de perto, elas não pareciam ser algo que saía dele, sabe? Não parecia algo que saía dele. Não era. Aquilo foi feito em um laboratório, eu tenho certeza. Mas elas são muito avançadas. Não é qualquer pessoa que consegue fazer elas. Pode ser tecnologia Stark, talvez. Algo que ele tenha conseguido enquanto trabalhava escondido pra eles. Mas tem outra teoria que é bem popular, que é ele ter uma conexão com alguma empresa de tecnologia bem famosa, grande, tipo a Oscorp ou a Roxxon. Eu já ouvi gente dizendo que ele pode ser um cientista ou engenheiro júnior, alguém que tem acesso a materiais e equipamentos avançados que nem mesmo a polícia deve conhecer,
Porque, né, as empresas daqui de Nova York, pelo menos eu não sei como funciona nas outras cidades, mas elas tendem a esconder muito e tem muita corrupção. Elas escondem muitos dos materiais que elas encontram e descobrem. As empresas de tecnologia e ciências, tá bom? Elas acabam escondendo muito do que elas encontram da polícia e do governo em geral. Voltando ao assunto sobre as teias, né? Não vamos falar sobre a corrupção nova-iorquina, mas aquelas teias dele são, tipo, incríveis. E se elas são tecnológicas, como eu fielmente acredito, como de onde mais elas poderiam vir? Não, sério, de onde elas poderiam vir? E claro, tem as teorias mais simples, tipo, ele é só um adolescente gênio que mora no Queens. Essa é meio engraçada, mas se você pensar, até faz sentido. Tipo, ele é jovem, rápido e parece se mover pela cidade como se conhecesse cada rua e esquina. Quem sabe ele não é um estudante de alguma escola daqui, alguém que leva uma vida dupla e usa um pouco do tempo livre que tem pra salvar a cidade. Não, imagina, o cara acorda cedo, pega o metrô, sofre horas na escola e depois disso tudo ainda vai enfrentar o crime. Eu sei que essa é a teoria menos realista, mas eu gosto de pensar que tem um herói de gente como a gente que sofre o dia a dia e mesmo assim tem a disposição de ajudar as pessoas da sua cidade. Eu tô de saco cheio de heróis que foram forçados a serem heróis, ou são projetos do governo, ou são bilionários que não tem nada o que fazer com o seu dinheiro e criam grandes organizações. Eu gosto de pensar que tem um herói por aí que realmente faz isso pelo simples dever de poder e querer ajudar as pessoas como nós, que estão aí sofrendo com assaltos todos os dias, com acidentes de trânsito. Eu gosto de pensar que ele é esse tipo de cara e não que ele está sendo pago pelo governo para ser um policial, sabe? Eu gosto de pensar que ele é só mais um de nós que vê o quão ruim tá sendo ultimamente as ruas e só quer fazer uma diferença, nem que seja mínima, mas vamos falar a verdade. Mas seja qual for a verdade, o mais curioso é que ninguém nunca conseguiu provar nada, não tem nada, não tem uma pista. Mesmo o Clarim, com todas as matérias sensacionalistas, nunca encontrou uma pista sólida sobre quem ele é. E isso só alimenta ainda mais o mistério. Quem é o cara por trás da máscara? Agora, pensa comigo. O que aconteceria se alguém descobrisse quem é o Homem-Aranha? Porque vamos combinar, ele não anda por aí cheio de armadura como o Homem de Ferro, ou com um escudo indestrutível como o Capitão América. Ele depende muito da máscara e do anonimato para proteger. Bem, seja o que ele quiser proteger. A gente nem sabe se ele tem família, amigos, mas se tiver, eles seriam os primeiros alvos. Olha, os inimigos que ele já enfrentou, o Duende Verde, é literalmente insano. O Rei do Crime comanda praticamente metade da cidade, isso sem contar os outros malucos como o Electro ou o Abutre. Se algum deles descobrisse a identidade dele, com toda certeza usariam isso contra ele e não seria nada bonito. Mas mesmo que ele não tenha ninguém especial na vida, o próprio Homem-Aranha estaria em perigo. Esses caras não ligam pra regras ou limites. Se um vilão como o Duende Verde soubesse onde ele mora, você acha que ele pensaria 2 vezes antes de explodir o prédio inteiro só pra pegar ele? E se alguém como o Rei do Crime decidisse tornar a vida dele um inferno? Eu não vou falar muito sobre o Rei do Crime, por motivos óbvios, mas esse tipo de gente não brinca em serviço. E o Aranha sabe disso melhor do que ninguém. E não são só os vilões. Já parou pra pensar o público? Se a identidade dele fosse revelada, ele provavelmente nunca teria um momento de paz. As pessoas iam tratar ele como uma celebridade, pedindo ajuda, conselhos, selfies ou pior, iam tacar hate em qualquer decisão que ele tomasse. O Homem-Aranha já é polêmico agora, com a máscara. Sem ela, ele seria destruído por literalmente todo mundo. E tem ainda o lado legal da coisa. Ele é um vigilante. Apesar de salvar pessoas, ele não trabalha pra polícia ou pro governo. Descobrir quem ele é poderia significar processos, investigações ou até mesmo a prisão dele. Ele provavelmente sabe que a máscara não protege só ele de perigos físicos, mas também o mantém fora de problemas com a lei, já que aqui no estado de Nova York, ser vigilante é ilegal. Então, no final das contas, a identidade secreta é tudo que ele tem. Sem ela, ele não seria capaz de fazer metade das coisas que faz para proteger a cidade. Quem ele é por trás da máscara pode até ser um mistério, mas o motivo para ele escondê-la é bem claro. Sem o anonimato não pode existir Homem-Aranha. Mas confessa aí, você também já quis saber quem ele é, né? Não adianta, é impossível não ficar curioso. Quem é o cara que salva a cidade inteira e ainda tem tempo de fazer piadinhas no meio da luta? Eu, pessoalmente, acho que ele deve ser alguém super comum. Tipo o cara que tá no mercado comprando leite na fila do caixa,
ou alguém que você esbarrou no metrô sem perceber. É isso que eu adoro nele. Ele pode ser qualquer um de nós. E honestamente, eu espero que ele consiga manter o segredo. A cidade precisa dele. E talvez a gente não esteja pronto pra saber quem ele realmente é. Então, o que vocês acham? Quem é o Homem-Aranha e por que ele esconde tanto isso? Me manda suas teorias lá nas redes sociais do podcast. E quem sabe a gente não faz um episódio só com as ideias mais criativas de vocês. Obrigada por ouvirem a Teia Secreta. E lembre-se, heróis como o Homem-Aranha fazem o que fazem para proteger a gente, mas talvez a melhor maneira de retribuir seja respeitar o mistério. Até a próxima, pessoal!